Imagine por um instante que todo o universo pudesse ser reduzido a símbolos traçados em uma lousa. Linhas, círculos, números, e de repente estrelas, rios e até os batimentos do coração obedeceriam a essas marcas silenciosas. Parece um feitiço, mas é a promessa da matemática. Uma linguagem que atravessa culturas, épocas e até mesmo fronteiras entre o visível e o invisível. Ao mesmo tempo, surge uma dúvida desconfortável. Será que esses símbolos sempre estiveram lá, esperando para serem descobertos, ou fomos nós que os inventamos, como quem cria uma história para dar sentido ao caos? Na penumbra de uma biblioteca antiga, imagine o som de páginas ásperas sendo viradas, o cheiro de pergaminhos já amarelados pelo tempo, e no silêncio, apenas a voz distante de pensadores que séculos atrás se perguntaram: o que é a matemática, afinal? Para alguns, como Platão, ela era a chave para um reino eterno, uma realidade perfeita e imutável que os números apenas revelavam. Para outros, era apenas uma ferramenta prática, criada por mãos humanas para contar grãos de trigo ou medir o terreno de um campo. Entre esses dois polos, a matemática como linguagem divina ou invenção terrena, ainda caminhamos hoje. É curioso, usamos a matemática para quase tudo, mas raramente paramos para pensar no que ela realmente é. Contamos notas na carteira, prevemos chuvas com equações, nos guiamos por satélites, construímos cidades inteiras sobre cálculos de engenharia. E, no entanto, quando olhamos para os símbolos em um quadro negro, percebemos que não passam de rabiscos. Como pode algo tão abstrato ser também tão poderoso? Há, nesse paradoxo, um mistério profundo que já inquietava filósofos gregos, sábios árabes, monges medievais e até cientistas modernos. Pense, por exemplo, no número 0, um nada que virou tudo. Uma invenção tão estranha que levou séculos para ser aceita, mas que hoje sustenta desde contas bancárias até os códigos de computadores. Quem poderia imaginar que o vazio, simbolizado em uma pequena marca redonda, seria uma das maiores criações da mente humana? Isso não parece apenas utilidade, parece poesia, e é essa viagem que faremos juntos. Uma travessia por séculos de pensamento, dúvidas e descobertas, em busca de entender se a matemática é um reflexo da natureza ou apenas o reflexo de nós mesmos. O espectador que nos acompanha está convidado a abrir não só os ouvidos, mas também a imaginação. Porque para seguir essa trilha, será preciso tanto curiosidade quanto um espírito contemplativo. E se esse tipo de jornada toca sua mente e sua alma, aproveite para se inscrever e curtir este vídeo. Assim você continua conosco em cada nova história sobre os mistérios do conhecimento. Mas prepare-se. Quanto mais nos aprofundamos, mais as certezas desaparecem. Afinal, será que a matemática é uma descoberta universal tão real quanto as estrelas no céu? Ou será apenas uma ilusão engenhosa, criada para que não nos percamos no labirinto do mundo? Essa é a pergunta que nos acompanhará daqui em diante. E a resposta talvez esteja escondida nas primeiras civilizações que ousaram contar. Se quisermos compreender de onde vem a ideia de que a matemática pode ser uma linguagem universal, precisamos voltar aos primeiros cenários onde o ser humano começou a contar. Imagine uma aldeia antiga, às margens de um rio fértil. A cada cheia, as águas inundavam os campos, apagando os limites entre um pedaço de terra e outro. Como saber onde terminava a plantação de um vizinho e começava a do outro? Foi nesse dilema cotidiano, simples e ao mesmo tempo vital, que nasceram os primeiros traços de matemática. Pedras pequenas eram usadas para marcar colheitas, nós em cordas registravam o tamanho de rebanhos, riscos na parede de uma caverna contavam dias de caça. Nada de fórmulas complexas, apenas a necessidade de sobreviver. A matemática, antes de ser filosofia, foi um instinto de ordem contra o caos. O curioso é que mesmo nesses registros rudimentares já se esboçava algo maior, a tentativa de traduzir a regularidade da natureza em símbolos compreensíveis. No Egito, a matemática ganhou corpo com as margens do Nilo.
medir terras alagadas, levantar pirâmides que desafiavam o tempo, calcular o movimento dos astros para prever as cheias. Não era apenas utilidade. Havia também um fundo sagrado. Os números carregavam mistério, quase como uma marca divina. Pitágoras, séculos depois, herdaria essa mesma sensação, de que a harmonia matemática escondia segredos do cosmos, como se a própria música do universo estivesse escrita em proporções numéricas. Mas não foi só no Egito. Na Mesopotâmia, os sumérios desenvolveram tabelas e sistemas sexagesimais. É deles que herdamos até hoje a estranha divisão do tempo em 60 segundos e 60 minutos. Já na Grécia, a matemática se tornou filosofia. Não apenas um instrumento, mas uma janela para compreender o que é eterno. Platão afirmava que os números e as formas não pertenciam ao mundo físico, mas a uma dimensão ideal, imutável. Para ele, quando alguém desenhava um círculo na areia, aquilo era apenas uma sombra imperfeita do verdadeiro círculo, aquele que existia em um plano invisível. Do outro lado do mundo, na Índia, a matemática floresceu em outra direção. Ali surgiu o conceito do zero, um vazio que não era ausência, mas potencial. Essa simples ideia, que parecia abstrata demais, transformaria para sempre o modo de calcular, abriria portas para a álgebra e, séculos mais tarde, se tornaria indispensável para computadores e satélites. O curioso é que, em cada cultura, a matemática parecia oscilar entre dois papéis. De um lado, ferramenta prática para resolver problemas do cotidiano, de outro, uma chave mística para compreender o sentido da existência. Para uns, ela estava no mercado de cereais, para outros nas estrelas e nos templos. Essa dualidade não se perdeu com o tempo. Pelo contrário, ela se intensificou. Quanto mais a humanidade avançava, mais a matemática parecia revelar camadas escondidas do universo, mas também deixava a dúvida. Estaria o homem descobrindo leis eternas ou apenas inventando engenhosas formas de se orientar no caos? E foi diante dessa tensão entre necessidade prática e busca metafísica que surgiu o primeiro grande gatilho de nossa história. O momento em que a matemática deixou de ser apenas uma contagem de pedras ou uma medida de terrenos e se transformou em algo mais profundo foi quando o ser humano começou a perceber padrões que iam além da sobrevivência imediata. Imagine um agricultor da Mesopotâmia olhando para o céu noturno. Ele percebe que a lua cresce e encolhe em ciclos regulares, que certas estrelas retornam ao mesmo ponto depois de algumas estações. Não bastava apenas colher o trigo. Era preciso prever quando plantar, quando esperar a cheia dos rios. Foi nesse instante que a matemática ganhou um novo papel. Não apenas organizar o presente, mas antecipar o futuro. Esse foi o gatilho que mudou tudo. Porque quando a matemática começou a prever, ela passou a ser vista como uma linguagem capaz de decifrar a vontade do cosmos. Não é à toa que, em muitas culturas antigas, sacerdotes eram também matemáticos e astrônomos. Contar estrelas, calcular eclipses ou medir sombras não era apenas ciência. Era uma forma de se aproximar do divino. A matemática se tornou uma ponte entre o humano e o transcendente. Com os gregos, esse impulso ganhou nova forma. Tales de Mileto, por exemplo, não usava números apenas para medir terras, mas para explicar fenômenos naturais. Contam que ele teria previsto um eclipse, um feito que, para a mentalidade da época, parecia quase sobrenatural. Se a matemática podia prever a escuridão repentina do céu, talvez pudesse explicar os segredos mais profundos da natureza. Na mesma linha, Pitágoras e seus seguidores olhavam para a música e viam proporções numéricas escondidas nos sons. Uma corda esticada soava em harmonia com outra se as medidas estavam em razão simples. Era como se o universo inteiro fosse um grande instrumento musical, e a matemática, a partitura invisível que regia sua melodia. Não por acaso, eles falavam em harmonia das esferas, imaginando que os próprios planetas dançavam ao som de proporções matemáticas perfeitas. Mas o gatilho não foi apenas filosófico, ele também foi profundamente humano. Com o passar do tempo, comerciantes perceberam que o mesmo raciocínio que organizava colheitas podia calcular juros,
medir distâncias em viagens, avaliar riscos. A matemática começou a se infiltrar em cada aspecto da vida, do comércio à religião. E, no entanto, esse crescimento trouxe consigo uma dúvida inquietante. Até onde a matemática era uma revelação da ordem natural e até onde era apenas um artifício humano? Quando Platão afirmava que os números pertenciam a um mundo eterno, ele estava dizendo que os homens apenas descobriam verdades já existentes. Mas quando outros filósofos viam a matemática como uma invenção útil, mas arbitrária, sugeriam que tudo não passava de uma construção de nossa mente. Essa tensão não se resolveria facilmente. Pelo contrário, ela abriria espaço para crises intelectuais, confrontos entre tradições e até conflitos de fé. Porque se a matemática era realmente uma linguagem divina, como conciliar isso com as crenças religiosas? E se era apenas invenção, como explicar a sua incrível capacidade de prever e moldar o mundo real? Essas perguntas não demorariam a gerar os primeiros grandes desafios, tanto práticos quanto filosóficos, que mudariam o rumo da história do pensamento. Os primeiros desafios da matemática não foram apenas técnicos, mas também existenciais. Desde cedo ela parecia prometer respostas definitivas, mas trazia consigo perguntas ainda mais desconfortáveis. Tome como exemplo o caso dos pitagóricos, aqueles que acreditavam que tudo poderia ser explicado por proporções numéricas. Para eles, o mundo era harmonia pura, até que alguém descobriu um número que não cabia nessa ordem. O lado da diagonal de um quadrado não podia ser expresso como fração. Surgia ali a noção de número irracional. Diz a tradição que essa revelação foi tão perturbadora que alguns a consideraram perigosa demais para ser divulgada. Era como se a matemática, ao invés de trazer clareza, tivesse aberto uma fenda para o desconhecido. Esse tipo de crise acompanharia a disciplina ao longo dos séculos. Os gregos se orgulhavam da geometria perfeita, mas tropeçavam quando tentavam conciliar teoria e prática. O problema da quadratura do círculo, transformar um círculo em um quadrado de área equivalente, usando apenas régua e compasso, consumiu gerações de pensadores, e nunca encontraram solução, porque a tarefa era impossível. Ainda assim, quantas horas, quantos papiros, quantos debates foram gastos nessa busca? Era quase como tentar construir uma torre de Babel intelectual, um esforço grandioso, mas destinado a esbarrar em limites invisíveis. Mais tarde, no mundo islâmico medieval, a álgebra floresceu com vigor. Mas até ali surgiam dilemas. Resolver equações era útil para comércio e arquitetura, mas havia quem desconfiasse. Será que manipular símbolos abstratos não afastava o homem do real? Não seria perigoso se perder em jogos mentais? Em paralelo, na Europa cristã, muitos teólogos se perguntavam se a matemática era um presente divino ou uma tentação da razão humana. Afinal, se tudo estava sob a vontade de Deus, fazia sentido acreditar que equações pudessem prever o futuro? Esses embates não eram apenas filosóficos. Havia também resistências práticas. Muitos comerciantes viam com desconfiança os matemáticos, como se fossem mestres de truques incompreensíveis. E não deixa de ser irônico. Em uma feira medieval, a simples regra de 3 podia soar como mágica negra para quem nunca a tinha visto. Ao mesmo tempo, dentro da própria matemática, crises internas surgiam. O zero, por exemplo, demorou séculos para ser aceito no Ocidente. Para alguns pensadores, como se lê em crônicas antigas, não fazia sentido dar nome ao nada. Como algo vazio poderia ser um número? Mas quando finalmente o aceitaram, ele revolucionou cálculos e abriu caminhos que ninguém poderia ter previsto. Esses dilemas mostram que a matemática nunca avançou em linha reta. Ela sempre foi acompanhada por resistências, dúvidas e até medos. Cada descoberta parecia abrir portas, mas também levantar fantasmas. E talvez seja exatamente isso que a torna fascinante. Não a promessa de respostas fáceis, mas a coragem de enfrentar contradições profundas. E ainda assim, em meio a crises e impasses, surgiram momentos de clareza que mudaram tudo. Insights tão poderosos que redefiniram não só a matemática, mas também a visão de mundo da própria humanidade.
É nesse ponto da história que encontramos a primeira grande virada intelectual. Há momentos na história em que uma única ideia parece mudar o rumo de tudo. É como se, de repente, uma janela fosse aberta, revelando um horizonte que ninguém sabia que existia. A matemática viveu várias dessas viradas intelectuais e cada uma delas foi um ponto de inflexão não apenas para a ciência, mas para a forma como o ser humano enxerga a realidade. Na Grécia Antiga, Euclides reuniu séculos de conhecimento em sua obra Os Elementos. Não era apenas um livro de geometria, era um manifesto de clareza e rigor. Ele mostrou que, a partir de alguns princípios simples, era possível construir todo um edifício lógico passo a passo, sem contradições. Para muitos, parecia quase uma revelação bíblica em linguagem matemática. Se o mundo podia ser descrito com tamanha ordem, talvez a própria realidade fosse, no fundo, uma geometria perfeita. Séculos depois, uma nova virada viria com o renascimento e a ascensão da ciência moderna. Copérnico, Galileu e Kepler olharam para o céu e perceberam que os movimentos dos planetas não eram caprichos dos deuses, mas obedeciam a padrões matemáticos. Kepler, por exemplo, descobriu que a órbita de Marte não era um círculo, como se acreditava, mas uma elipse, uma forma simples, elegante, que mudava tudo. Era como se o universo tivesse começado a falar em números claros, sem metáforas. E então surge Newton, talvez a virada mais espetacular de todas. Ele não apenas descreveu leis de movimento e gravitação, ele mostrou que a mesma matemática que explicava uma maçã caindo também podia explicar a dança da Lua em torno da Terra. De repente, o céu e a Terra, antes separados por tradições filosóficas e religiosas, estavam unidos pela mesma linguagem matemática. Foi um choque intelectual profundo. Se a matemática podia unir o céu e a Terra, o humano e o cósmico, então até onde ela poderia chegar? Mas nem todas as viradas foram triunfantes no primeiro instante. O cálculo, por exemplo, nasceu sob disputa. Newton e Leibniz, trabalhando em paralelo, desenvolveram métodos para lidar com o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Era como tentar medir o grão de areia e, ao mesmo tempo, o oceano inteiro, usando a mesma régua. Essa ousadia gerou desconfiança. Como lidar com quantidades infinitesimais que ninguém podia ver, mas que funcionavam com precisão assustadora? O tempo mostraria que essa ideia seria indispensável para a física, a engenharia e até para prever o crescimento populacional. Cada uma dessas viradas tem algo em comum. Revelam que a matemática não é estática. Ela se reinventa, avança, surpreende. Quando pensamos que já conhecemos seus limites, ela abre novos caminhos. Mas com cada avanço também vem tensões. Se ela é tão poderosa, de onde vem essa força? É descoberta de algo eterno ou fruto da criatividade humana? Essas perguntas não ficariam sem eco, porque, à medida que a matemática se consolidava como ferramenta de poder intelectual, cresciam também os conflitos, disputas entre autores, resistências culturais, embates filosóficos, e é justamente nesse terreno de afirmação e contestação que entramos a seguir. Com o avanço das ideias matemáticas, não demorou para que surgissem disputas sobre sua posse e legitimidade. A matemática deixava de ser apenas uma ferramenta discreta para se tornar um palco de rivalidades. Era um conhecimento poderoso demais para passar despercebido. Newton e Leibniz, por exemplo, não se contentaram em apenas criar o cálculo. O mundo assistiu a uma batalha feroz pela autoria dessa invenção. De um lado, o inglês recluso que trabalhava em silêncio. Do outro, o alemão elegante que publicava com clareza. O resultado? Acusações mútuas de plágio, sociedades científicas divididas, reputações arranhadas. No fim, ambos tinham razão, mas a disputa mostrou como a matemática podia acender paixões quase tão intensas quanto guerras políticas. Mas os conflitos não estavam apenas entre matemáticos. A consolidação da matemática também se chocava com visões de mundo já estabelecidas. Quando Galileu escreveu que o livro da natureza estava escrito em linguagem matemática, não falava apenas de ciência,
fazia uma provocação direta à tradição teológica. Se o universo podia ser lido por números e equações, qual era o papel da revelação religiosa? Não surpreende que tenha enfrentado a Inquisição. Era como se o cálculo das estrelas tivesse se transformado em um julgamento sobre a alma humana. No século XIX, novas polêmicas surgiram. Georg Cantor, ao se aventurar no estudo dos infinitos, foi acusado por colegas de estar corrompendo a pureza da matemática. Falar de diferentes tamanhos de infinito parecia uma heresia intelectual. Cantor sofreu perseguições, foi chamado de charlatão e passou boa parte da vida tentando defender suas ideias. Hoje seus trabalhos são pilares da matemática moderna, mas na época revelavam o quanto essa ciência podia ser terreno de conflitos amargos. A resistência também vinha de fora. Muitos viam a matemática como um corpo estranho, abstrato demais para a vida real. Em escolas medievais, por exemplo, havia quem zombasse dos cálculos excessivos, preferindo confiar em tradições orais ou dogmas. A própria aceitação de números negativos e imaginários foi lenta e cheia de desconfiança. Afinal, como algo que não existe fisicamente poderia ser considerado um número? Era como discutir a contabilidade de fantasmas. E, no entanto, sem eles, não haveria eletricidade, nem ondas de rádio, nem a tecnologia que hoje nos cerca. Esses episódios mostram que a consolidação da matemática nunca foi pacífica. Cada novo avanço trazia aplausos e também resistência. Por trás de cada fórmula havia debates, acusações, crises pessoais. A matemática, ao contrário da imagem fria e impessoal que por vezes lhe atribuímos, sempre esteve enraizada em emoções humanas: orgulho, medo, ambição, esperança. E é justamente nesse terreno humano, feito de disputas e fragilidades, que começa a se delinear o verdadeiro legado da matemática. Porque, a despeito das resistências e dos conflitos, ela se impôs, e o modo como se infiltrou nas estruturas da sociedade revela muito sobre sua natureza mais profunda. O curioso é que, mesmo em meio a disputas e resistências, a matemática começou a se insinuar nas estruturas do mundo de forma irreversível. Aos poucos, ela deixou de ser um campo restrito a sábios e se tornou engrenagem da vida prática. Governos passaram a depender de cálculos para arrecadar impostos, organizar exércitos, mapear fronteiras. Mercadores precisavam dela para expandir rotas comerciais e equilibrar contas. Arquitetos a transformavam em pedra e argamassa, erguendo catedrais que pareciam tocar o céu. A matemática estava deixando sua marca, não apenas em livros, mas nas próprias ruas e cidades. A revolução científica acelerou esse processo. Com o telescópio apontado ao céu e o microscópio voltado ao invisível, percebeu-se que a matemática era a chave para traduzir tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno. Era como se o universo tivesse duas faces, uma cósmica, outra microscópica, e em ambas a mesma linguagem numérica se repetisse. Isso conferiu à matemática uma aura de universalidade sem precedentes. No século XVIII, o iluminismo levou essa confiança ainda mais longe. Filósofos e enciclopedistas passaram a ver a matemática como modelo de pensamento racional. Não se tratava apenas de calcular, mas de organizar ideias com a mesma clareza de um teorema. Montesquieu e Rousseau olhavam para a sociedade como se fosse possível descrevê-la em equações, equilibrando forças políticas como quem resolve um sistema de variáveis. Era um otimismo quase contagiante. Se a matemática podia explicar os astros, por que não poderia também orientar a justiça, a moral ou a economia? E assim, chegamos às grandes transformações sociais e tecnológicas. A Revolução Industrial, por exemplo, seria impensável sem equações para otimizar máquinas, calcular pressões de vapor, medir a resistência de materiais. Mais tarde, no século XIX, a estatística começaria a moldar políticas públicas, prever epidemias, calcular seguros. Pela primeira vez, governos e empresas acreditaram que podiam domar o imprevisível com números. Era o triunfo da matemática como ferramenta de poder. Mas junto com esse triunfo, surgia também um certo desconforto.
Porque se os números podiam reger a economia, prever comportamentos e até organizar guerras, onde ficava o espaço da liberdade humana? Não seria a matemática, nesse caso, uma gaiola invisível, limitando possibilidades ao que podia ser medido e previsto? Essa tensão acompanharia o crescimento de sua influência. Ainda assim, o legado em construção era claro. A matemática não era mais apenas teoria. Ela moldava máquinas, impérios, escolas, economias. O que antes era um punhado de símbolos rabiscados em tábuas de argila, agora definia os rumos da civilização. E, no entanto, esse era apenas o começo, porque se até então a matemática havia mostrado seu poder imediato, seus efeitos mais duradouros, aqueles que atravessariam gerações e mudariam a própria ideia de conhecimento ainda estavam por vir. A influência da matemática sobreviveu a impérios e revoluções, atravessando séculos como uma corrente subterrânea que nunca se interrompeu. Mesmo quando bibliotecas foram queimadas, quando guerras devastaram cidades ou quando dogmas tentaram sufocar o pensamento, a matemática reaparecia, renovada, em outro canto do mundo. Era como se fosse indestrutível, capaz de se reinventar sempre que alguém voltava a observar o céu, medir a terra ou contar os dias. No século XX, essa influência atingiu uma nova escala. Não se tratava mais apenas de equações em livros, mas de linguagens que controlavam tecnologias inteiras. A teoria da relatividade de Einstein mostrou que espaço e tempo podiam se curvar, e que a geometria do universo era muito mais flexível do que os antigos poderiam imaginar. De repente, conceitos que pareciam abstrações de sala de aula ganharam um peso cósmico. O próprio tecido da realidade era descrito em equações. Ao mesmo tempo, a matemática se infiltrou no cotidiano de formas discretas, mas decisivas. A estatística passou a orientar vacinas e políticas de saúde. A álgebra linear se transformou no alicerce de computadores e gráficos. O que antes era tema de debates entre poucos sábios passou a reger desde a construção de pontes até a transmissão de uma simples ligação telefônica. Sem que o cidadão comum percebesse, cada gesto da vida moderna estava impregnado de cálculos invisíveis. E talvez aí esteja uma ironia histórica. Quanto mais a matemática se expandia, mais invisível ela se tornava. Quase ninguém pensa em integrais quando usa o GPS ou em teoria dos números quando faz uma compra online. E, no entanto, essas equações estão lá, silenciosas, sustentando o mundo como vigas que raramente aparecem à vista. Essa universalização trouxe também novas reflexões filosóficas. Matemáticos como Kurt Gödel mostraram que mesmo a matemática com toda a sua precisão tinha limites. Sempre existiriam verdades matemáticas que não poderiam ser provadas dentro de um sistema. Foi como um lembrete humilde. Por mais que confiemos nos números, eles também carregam mistérios insolúveis. Ao mesmo tempo, a matemática inspirava artistas, músicos e escritores. Fractais se tornaram quase poemas visuais, mostrando como fórmulas podiam gerar imagens infinitas e belas. Ritmos musicais exploravam proporções matemáticas. Até mesmo a literatura flertava com conceitos como o infinito ou a simetria, provando que os números não pertencem apenas ao campo da utilidade, mas também ao da imaginação. A essa altura, a matemática já não era mais um conhecimento periférico. Tornou-se espinha dorsal da ciência e da cultura, capaz de moldar tanto foguetes que saem da terra quanto versos que se escrevem no papel. Sua influência não só perdurou, como se ampliou em direções que nem os antigos visionários poderiam prever. Mas ainda restava uma última pergunta, tão antiga quanto persistente. Ao atravessar todos esses séculos, ao moldar civilizações inteiras, estaria a matemática revelando uma verdade eterna ou apenas refletindo os limites da mente humana? Essa reflexão é o que nos conduz ao desfecho da nossa jornada. Ao final dessa longa travessia, chegamos à pergunta que ecoa desde os primeiros rabiscos em tábuas de argila até os supercomputadores atuais. A matemática é uma linguagem de Deus ou apenas uma invenção engenhosa da mente humana? O dilema permanece aberto.
e talvez seja justamente isso que lhe dá força. Para os que acreditam na matemática como descoberta, cada teorema seria como uma estrela já existente, apenas aguardando ser notada. Quando Newton escreveu suas leis, ou quando Einstein curvou o espaço-tempo, não estavam criando algo do nada, mas revelando engrenagens que sempre estiveram ali, ocultas sob a superfície. Nessa visão, a matemática é o alfabeto cósmico, inscrito na própria estrutura da realidade, um equivalente moderno das tábuas da lei, não gravadas em pedra por mãos humanas, mas no próprio tecido do universo. Já os que a veem como invenção defendem que números, símbolos e até conceitos como infinito não passam de ferramentas criadas para organizar a experiência. Assim como inventamos a música para dar forma ao som ou a gramática para disciplinar a fala, inventamos a matemática para lidar com quantidades e padrões. O fato de ela funcionar tão bem seria menos um milagre divino e mais uma coincidência de adequação. Nós a criamos de modo a servir ao mundo que observamos. Entre esses dois extremos, muitos caminham em uma zona intermediária. Talvez a matemática seja ao mesmo tempo descoberta e invenção, como uma ponte entre o humano e o cósmico. Afinal, ela só ganha vida quando alguém a escreve em um quadro negro, mas parece existir independentemente de nossa vontade. É como uma melodia. Não está nas cordas de um violão até que alguém toque, mas a harmonia já estava latente, esperando ser revelada. Essa ambiguidade é o que a torna fascinante. Porque se fosse apenas uma invenção, como explicar sua eficácia quase milagrosa em prever eclipses, enviar sondas a outros planetas ou decifrar o código genético? E se fosse apenas uma descoberta, como explicar a criatividade ilimitada de matemáticos que inventam mundos inteiros de símbolos, às vezes sem nenhuma aplicação imediata, e que mais tarde acabam revelando utilidade inesperada? A verdade é que, seja qual for sua origem, a matemática moldou nossa forma de pensar e de existir. Ela nos ensinou que é possível buscar ordem em meio ao caos, que perguntas aparentemente sem resposta podem gerar caminhos novos, que até mesmo o vazio, simbolizado no zero, pode conter potencial infinito. E assim, a matemática permanece como um espelho. Para alguns reflete o rosto de Deus, para outros reflete apenas o engenho humano, mas de qualquer modo, ela nos convida a olhar mais fundo, a questionar mais uma vez o que é real e o que é criação da mente. E é com esse convite que chegamos ao ponto final da narrativa, um ponto que, como em toda boa equação, abre espaço para novas perguntas e novas explorações. Chegamos ao fim desta viagem, e talvez a maior lição seja perceber que a matemática, por mais precisa e elegante que pareça, nunca se esgota em fórmulas. Ela é, ao mesmo tempo, bússola e mistério, régua e poesia. É capaz de medir a trajetória de uma estrela distante, mas também de refletir sobre a fragilidade do instante presente. E agora, depois de atravessarmos séculos de ideias, disputas e revelações, resta uma pergunta para você. Quando olha para os números, para os padrões na natureza, para o ritmo das estações, ou até para a ordem escondida em uma simples onda do mar, o que você enxerga? Uma linguagem inscrita por um criador ou apenas a engenhosidade humana tentando dar sentido ao caos? Essa reflexão não é apenas teórica. Ela toca em como vivemos. Se a matemática revela uma ordem universal, então talvez também nós sejamos parte de uma sinfonia maior, mesmo sem compreendê-la totalmente. Se ela é invenção, então talvez o verdadeiro poder esteja em nossa capacidade de criar sentidos, de desenhar mundos que não existiam antes. Em ambos os casos, o convite é o mesmo: olhar o cotidiano com curiosidade renovada, perceber padrões onde antes havia distração, buscar conexões onde parecia haver apenas acaso. Quantas vezes você já se perguntou se está vivendo por inércia ou se está realmente interpretando a música invisível que rege a sua vida? Será que não estamos todos, de alguma forma, resolvendo uma equação que nunca se completa, mas que nos dá motivos para seguir em frente? Ao encerrar este episódio, quero convidar você a continuar explorando essas perguntas conosco. A cada vídeo,
mergulhamos em novas histórias, ideias e personagens que mostram como a busca pelo conhecimento atravessa gerações. Se essa jornada despertou algo em você, uma centelha de curiosidade, uma vontade de refletir mais fundo, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossas próximas narrativas, porque a matemática pode ou não ser a linguagem de Deus, pode ou não ser uma invenção humana. Mas uma coisa é certa, ela nos ensina que sempre há mais a descobrir, e é nessa busca que o verdadeiro sentido se revela.